o Datafolha, né, ele fez essa pesquisa, o Datafolha faz essa pesquisa, onde ele pergunta um monte de coisa, aprovação do governo, desaprovação, o que as pessoas estão achando da atuação do presidente, o grau de prestígio, né, que as instituições têm, o Congresso, a Presidência da República, Forças Armadas, etc., com a população, e ele vai soltando, a Datafolha vai soltando aos poucos o resultado da pesquisa. E esse fim de semana saiu esse dado aqui, que é bem interessante, até para a gente ver uma aparente contradição que existe, né, entre resultados que saíram nessa pesquisa. Mas a pergunta era o seguinte: nos últimos meses, a situação econômica do país mudou? Então, o que a gente está vivendo hoje, perto do que a gente estava vivendo há alguns meses atrás, qual é a percepção que você tem? Melhorou ou piorou? Então, vamos lá. O piorou, que é o vermelho, que já teve lá em 2015, né, quando a gente estava vivendo ali a época antes do golpe, mas aquela pressão política, as eleições não sendo reconhecidas, aquelas movimentações que eram organizadas com o intuito de derrubar a presidenta Dilma. Você tinha ali, né, realmente, a gente viveu durante 2 anos, 2015 e 2016, uma queda no Produto Interno Bruto brasileiro de mais de 7% acumulada durante esses 2 anos. Então, ali, a percepção de que a situação econômica tinha piorado foi a recorde que a gente teve. Isso foi caindo, chegou ali, né, no final do governo Temer também com um nível quase que recorde, a gente chegou próximo do que já tinha tido. O negócio ele cai bastante, mas volta a subir durante a pandemia, se mantém muito alto, e agora você tem, principalmente no final do governo Bolsonaro, vamos lembrar uma coisa importante: final do governo Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? Fez aquela PEC da compra dos votos. O maior escândalo. Esse passa batido, William. Esse ninguém lembra. Ninguém lembra. O cara gastou quase 100 bilhões de reais, para poder fazer um monte de coisa ilegal e que a gente agora está vendo que assim, prejuízo aos cofres públicos gigantescos. Aqueles empréstimos que não poderia ter dado na Caixa Econômica Federal, que deu ali no mês da eleição, no mês anterior à eleição, vários deles empréstimos que não eram corretos e que não estão sendo pagos de volta, né? No dia seguinte da eleição, parou de existir. Consignado. O gráfico era impressionante, né? Não, tinha uma subida, ali, depois aí sumia, acabava. Zero. O consignado que ele enfiou ali na goela da galera mais pobre, que a galera tem um problema agora, não está conseguindo pagar, né? Agora talvez melhore com a questão do desenrola. Mas você tem o preço da gasolina, que o cara, na canelada, baixou o preço da gasolina e criou um problema para estados e municípios. Então, você tem ali, começa a ter uma melhora da percepção, e agora você segue tendo essa melhora da percepção, porque agora você está tendo uma arrumada da casa. Então, o Haddad chegou, está fazendo um trabalho de arrumação da casa, assim, infinitamente superior ao trabalho do Paulo Guedes. Todos os resultados mostram isso, né? Então, você está tendo essa diminuição da percepção de piora. E o gráfico, esse azul aqui, para quem é deficiente visual ou para quem é daltônico, uma das linhas que você tem, que é a linha que começa lá embaixo, perto do zero, que é a de que a situação econômica melhorou, né? Ela hoje está no seu nível mais alto desde 2015. Tem uma coisa interessante aqui. Pode ser que as pessoas achem que é o melhor momento econômico desde 2015, mas não é isso que essa pergunta ela traz. O que essa pergunta traz é se nos últimos meses melhorou ou piorou. Então, uma comparação com como era alguns meses atrás. Alguns meses atrás a gente está falando de Bolsonaro, então você também tem um efeito base, ou seja, você está comparando as coisas hoje com o desastre Paulo Guedes. Quando você compara as coisas hoje com o desastre Paulo Guedes, você tem essa melhora. Então, um dado que deveria deixar a gente animado, né? Porque quando a gente está assim com uma percepção econômica boa, a gente tende a investir mais, a gente tende a abrir um novo negócio, a gente tende a contratar pessoas, a gente tende a ficar mais animado, né? Vamos ver os outros 2 gráficos, eu vou passar rapidamente,
só para mostrar para vocês aqui outros dois gráficos que mostram que, poxa, é isso, mas não é bem isso. Nos últimos meses, a sua situação econômica melhorou? Uma coisa é a situação econômica do país. Então, as pessoas estão vendo, realmente, o preço da carne baixou bastante, né? Eu estou vendo aqui o preço do combustível, ele caiu e quando subiu, subiu pouco. Não subiu que nem tinha subido antes, a gasolina para cima de 7, não sei o quê. Então, poxa, a situação do país deu uma melhorada. Mas a minha não está melhorando tanto. Então, você vê aqui que a linha azul escura, que é essa linha de baixo, ela já teve níveis mais altos do que está agora. Então, aqui você tem um comportamento diferente do anterior. Se no anterior era recorde, nesse não é recorde. As pessoas estão mais assim percebendo que o país melhorou em relação aos últimos meses do que a situação delas melhorou. Vamos para o próximo gráfico, por favor. O próximo gráfico pergunta o seguinte: e daqui para frente? O desemprego vai aumentar, vai diminuir ou vai ficar como está? Aí é uma coisa que preocupa, porque apesar dessa situação de melhora estar sendo percebida, veja que aumentar o desemprego, como a expectativa das pessoas para os próximos meses, voltou a subir. Olha que coisa curiosa, contraditória. Calma aí. Desde 2015 é o momento onde a gente tem mais sensação de melhora econômica do país. Não é tanto o momento onde a gente tem melhor sensação econômica em relação a gente. E em relação ao desemprego para frente, a gente acha que vai aumentar, né? Ou seja, o desemprego aumentar, ele voltou a subir aqui. Aí a gente traz o resultado de uns 2 dias antes, e esses sim são assim, muito preocupantes, para não dizer assustadores, né? Para mim são assustadores, mas vamos ver os resultados que o Datafolha trouxe em relação a como as pessoas estão se sentindo. É muito importante esse resultado. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela o resultado do Datafolha de como as pessoas estão se sentindo. Como é que você se sente em relação ao Brasil de hoje? Animado ou desanimado? 61% está desanimado com o país. Veja que aqui é um nível muito acima do que você tem de intenção de voto em Bolsonaro. 38% estão animados com o país. Veja que a gente está no nível mais alto, tá? No nível mais alto de percepção de como é que a situação econômica do país está em relação a meses atrás. Até um percentual parecido está animado com o país, com as pessoas que veem que o país melhorou em relação aos últimos meses. Vamos continuar aqui. Sentimento em relação ao Brasil de hoje. Medo ou confiança? Mesmo resultado. 61% com medo do futuro, e aí tem a ver com aquele gráfico que a gente mostrou do desemprego, por exemplo, mas não só do desemprego, e 38% confiantes no futuro. Sentimento em relação ao Brasil de hoje. Feliz ou triste? 61% tristes com o país. 36% felizes. E, por fim, sentimento em relação ao Brasil de hoje. Seguro ou inseguro? 71% dos entrevistados se sentem inseguros. E menos de 30%, 29%, se sentem seguros. Isso aqui, William, pode parecer contraditório. E com todo o cuidado de um engenheiro, de um cara que cursou economia e fez ali, né, as matérias todas de econometria. Então tem todo um cuidado da gente não pegar umas coisas aqui que, enfim, não necessariamente são suficientes para a gente fazer um retrato do porquê que as pessoas estão animadas ou desanimadas. Qualquer hipótese, o que um cientista faria aqui? Método científico. A gente faria o seguinte, olha, a minha hipótese é que as pessoas estão tristes, mesmo com essa situação econômica melhorando, por causa de... Aí eu deveria pegar isso, voltar a campo, fazer uma pesquisa com essa minha hipótese e verificar ou falsear essa minha hipótese. Esse é o método científico. E aí eu teria ou validado ou falseado a hipótese. Como a gente não vai fazer isso, a gente não tem tempo de fazer isso,
eu acho importante, nem que seja quase que alegoricamente, a gente tentar, né, tirar alguma coisa disso. Por que a gente está tão triste se a economia parece estar vivendo o seu melhor momento dos últimos meses? Irmão, eu acho que a gente está tão triste porque a gente não está vendo a possibilidade das coisas verdadeiramente mudarem.